Oi, esse é o podcast Qual a Função? Eu sou Isadora, uma psicóloga pensando em voz alta. Aqui eu compartilho reflexões sobre autocuidado, vida adulta e saúde mental, sempre ancorados na psicologia e em práticas baseadas em evidência. Mas agora, bora entender qual a função? Se você está vivendo no mesmo mundo que eu aposto que a gente tem um consenso de que a gente está vivendo um tempo em que parece difícil demais sonhar. Todas as notícias que chegam até nós, todas as informações são desesperadoras, angustiantes. Mas, e se o sonho for justamente a nossa bússola para seguir em frente? Hoje eu quero pensar junto com vocês sobre o poder do sonho, especialmente em tempos de desesperança e de cenários meio ruins. 9 a cada 10 músicas que eu gosto envolvem Milton Nascimento. Brincadeira, eu ouço bastante outras músicas, mas o Milton Nascimento tem, assim, um HD enorme dentro da minha cabeça, porque todas as músicas são incríveis, a interpretação dele sempre muito boa. E tem uma música que, na verdade, o compositor é o Beto Guedes e o Ronaldo Bastos, mas que na interpretação do Milton, assim, não há concorrência. Tente ouvir qualquer outro cantor cantando essa música e veja que nada se compara à interpretação do Milton. A música se chama Amor de Índio e por muito tempo uma parte da música eu entendi errado a letra. Mas mesmo com esse erro na minha compreensão, a música como um todo continuou fazendo muito sentido. Nessa música tem um trecho em específico, que era o que eu cantava errado, que ele fala assim: lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Eu cantava sonho e não sono. E se você for ouvir a música depois, dá uma margem gigantesca para você confundir. Tem o contexto, tem a forma que é falada a palavra. Mas sendo sono ou sonho, tanto faz. A letra continua linda. E dá pra gente cavucar um sentido nisso tudo. Ver o sono como algo sagrado é um jeito muito legal de você entender as coisas. É entender o sono como algo que possibilita o descanso. E também de forma mais literal que permite o sonho. A gente sonha, literalmente, quando a gente está dormindo. Então o nosso sono é no mínimo uma coisa especial. Na música, a letra vai trazendo o sono desse jeito. Justamente por entender como ele, esse sono, o descanso, é o alimento de horizontes. Eu vou repetir porque esse daqui eu acho bonito demais. O descanso, o sono, alimenta horizontes. Ele alimenta as possibilidades quando você está vivendo sua vida. É como se fosse um pré-lugar antes da vida. Um lugar onde você ajeita a casa, você ajeita os pensamentos, você cria horizontes para você acordado e viver sua vida. É olhar de uma forma conectada para a nossa necessidade de pausa, olhar para a nossa necessidade de descanso, quase como uma pequena suspensão da realidade para conseguir pensar em outras coisas. Agora eu vou pedir uma licença poética para trocar descaradamente a palavra sono e focar em sonho. Vamos pensar no sonho como uma coisa que auxilia a nossa vida? O sonho pode ter um significado individual para cada um, muito provavelmente tem mesmo. Mas se a gente fizesse uma média mais geral, na imaginação de muita gente podem vir imagens mais vinculadas a algo fantasioso, talvez até um pouco mais infantil, ingênuo.
Pelo menos no meu Google aqui, quando eu pesquiso sonho, aparece a comida sonho. Inclusive, adoro sonho de doce de leite. Mas se você coloca sonhar, tem algumas imagens que aparecem mais nesse sentido de fantasia, do infantil, da ingenuidade. E, de fato, o sonho vai se tornando menos presente conforme a gente vai crescendo. Tem uma explicação mais prática para isso. Na infância e na adolescência, o nosso cérebro tem uma alta capacidade de pensamentos divergentes, que é justamente a habilidade de gerar várias soluções, inúmeras soluções e cenários, sem um filtro do julgamento. À medida que o nosso córtex pré-frontal vai amadurecendo, a nossa capacidade de pensamento convergente e de avaliação de risco aumenta. Então a gente filtra muito mais, julga muito mais quando a gente vai pensar em cenários, em soluções, porque tem ali um filtro passando as coisas ou não, deixando que coisas passem. Tem algumas pesquisas que sugerem que a gente passa a priorizar o que é possível em detrimento do que é desejável conforme a gente envelhece. Isso, de uma forma mais geralzona, é atribuído como um sinal de maturidade, de responsabilidade, mas pode acabar sendo usado de uma forma indiscriminada, usado para todas as situações e desse jeito ir podando a nossa capacidade de planejamento a longo prazo, de uma maior criatividade, de menos barreiras. Geralmente é mais validado socialmente falar que você tem metas, parece mais adulto, parece mais maduro você dizer que você tem metas do que você dizer que você tem sonhos. Acho que aqui, principalmente, se desde pequeno o nosso núcleo mais próximo, nossos familiares, nossos cuidadores, não consideravam o sonho como algo importante. E se sonhar era algo não validado no seu histórico de vida, pode até ser que você tenha aprendido a ter vergonha de dizer que você sonha com alguma coisa. Então a gente tem tanto um processo que tem uma base do nosso desenvolvimento humano, que sem a dose certa pode ser meio ruim pra gente, quanto um processo com viés mais social. Nosso contexto pode incentivar ou brecar os nossos sonhos. Então aqui dá pra gente entender que as coisas se complementam. A gente não deixa de sonhar só porque o nosso córtex pré-frontal se desenvolve e amadurece. A gente também inserido enquanto ser humano numa sociedade, a depender de como foi a nossa relação com o sonhar, pode ter desenvolvido essa limitação mesmo de sonhar. A Lela Brandão comentou num dos últimos episódios dela, do podcast, uma pesquisa, e aí eu fiquei bem interessada e fui atrás de entender um pouco melhor os dados dessa pesquisa. E a pesquisa se chama Deixe a Mulher Latina Sonhar. Na pesquisa, para dar um contexto rápido para vocês, mais de 300 mulheres no Brasil, no México e na Colômbia foram entrevistadas. E tem umas informações que são, no mínimo, chocantes. Por exemplo, 83% das mulheres latinas afirmam que poderiam estar vivendo um futuro diferente se tivessem sido incentivadas a sonhar grande desde cedo. E aqui eu estendo a pergunta para você. Você acha que se você tivesse recebido mais incentivo desde quando você era pequena, você estaria vivendo um futuro, estaria vivendo uma agora diferente? Fiquei pensando o quanto esse senso de realismo que a gente olhou antes, de ponderar, de filtrar, em alguns momentos é uma forma mais de podar o planejamento de algumas conquistas. Não fica numa esfera só de formas de proteger a gente de perigos reais ou de tomar decisões plausíveis para a nossa vida. Parece que esse senso de realismo vem realmente para tesourar algumas ideias, alguns sonhos, alguns planejamentos. Nessa pesquisa, uma parte relevante mesmo das mulheres contaram que tinham receio
de parecerem iludidas ao sonhar alto. E muitas acabavam até evitando de contar para os outros sobre os seus sonhos, para não parecerem, de certa forma, sem noção, sem esse senso da realidade, pessoas que sonham alto demais, iludidas. A gente, então, de alguma forma, deixa de sonhar para evitar algumas dores, mas a dúvida que eu tenho é, deixando de sonhar, a gente não continua mesmo assim num sofrimento? Aqui vale dizer que claramente a gente está sendo atravessada pela intersecção de gênero. Infelizmente não é muito novidade para ninguém. A mulher, mais uma vez, na fila dos impactos negativos. Mas aproveitando a deixa, já que a gente está falando desse recorte de gênero, eu acho interessante a gente pensar sobre os nossos sonhos. Sonhos que nós, mulheres, muitas vezes somos convencidas a pegarmos pra gente. Tem uma seleção bem específica de sonhos que são muito incentivados. E aqui, se eu der uma pausa, você já pensou em alguns? O que mulheres sonham? O que mulheres são incentivadas a sonhar? Dentro dessa seleção específica dos sonhos, para as mulheres, fabricados para mulheres, tem muito o sonho do casamento, o sonho de ser mãe, o sonho de ser boa em papéis de serventia. Aqui a gente tem um belo trabalho pela frente de realmente revisar o nosso poder sonhar, essa validação, esse aval para a gente poder sonhar. Mas também a partir do momento que a gente recupera esse poder de sonho, essa potência de sonho, a gente também precisa filtrar quais são os sonhos que a gente quer manter no nosso prato. Voltando um pouquinho para a música e para minha licença poética de mudar a letra, vamos pensar na frase, mudando a palavra. Lembra que o sonho é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Fiquei pensando que o sonho pode ser visto de alguma forma, de um jeito maduro, por assim dizer, como algo que antecede o plano, antecede a meta, antecede a ação mais prática. É como se para todo o resto acontecer, o sonho precisasse acontecer antes, com a gente se pegando de volta, um pedaço nosso que nos autoriza a sonhar. Dá para pensar nisso tudo também como uma função psicológica de expansão de mundo, na criação de possibilidades, onde no presente, no seco, muitas vezes são impossibilidades, são coisas distantes, porque não tem nenhum espaço para a criação disso. Na rotina, na racionalização das coisas, a gente fica muito colado no dado imediato, no que a gente já é, no que sempre foi, nesse estreitamento do que parece possível, a partir das condições atuais, a partir de uma lente que tem um quê de realismo, mas pode ter um quê também de poda, de limitação mesmo para o sonho. Mas o sonho pode romper isso. Ele pode criar cenários que ainda nem têm evidência, mas que podem servir como direção. Isso daqui é importante. Quando a gente vai sonhar, se a gente vai para uma via muito prática, muito pautada só no aqui, só no estreitamento do agora, às vezes fica duro demais pensar no além, num horizonte. E o sonho dessa forma que eu estou propondo aqui, talvez mais madura, se isso for convencer mais gente, pode servir como direção. E tem uma frase do Paulo Freire, que ele diz umas coisas bem importantes que eu queria que você prestasse atenção. Ele fala assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. E se você pensou em revirar os olhos ao ouvir algo como não desista dos seus sonhos, eu juro que eu te entendo, juro mesmo. Mas e se a gente olhar desse jeito mais Paulo Freire, vendo essa esperança no sonho como uma ação ativa, uma ação de se levantar, de ir atrás, de construir, essa perspectiva de não desistir, essa perspectiva de ser talvez um pouco teimoso com o próprio sonho. Eu sei que às vezes a gente cai nos momentos duros, a gente vai se encaixando nessa forminha da dor, a gente fica até apertadinho, sem querer entrar em contato com muita coisa, a gente se encaixa nessa desesperança, nessa falta de perspectiva. Parece que não tem horizonte mesmo, só tem um muro gigantesco na nossa frente, paralisando, impedindo. Mas essa postura ativa de ser uma sonhadora esperançosa pode ser muito mais adaptativa, te dá muito mais direção do que você pensa. Acredito que vale também pontuar que, assim como a gente pode ter sido crianças, meninas que tiveram sonhos podados, que receberam frases do tipo: nossa, você tá pensando em algo que não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não é pra você. Você deve pensar para outra coisa, em outra direção, você tem que olhar para aquele lado, não para esse. Isso não te serve, isso não te cabe. Você tá indo longe demais, você vai sofrer se você continuar pensando assim. Você vai se machucar se você sonhar tão alto, porque quanto mais alto você sonha, mais dura é a queda. Eu sei que muitas de nós tivemos contato com essa parte difícil, né? Ou que não diretamente, mas de alguma forma a carapuça serviu pra gente, porque a gente viu pessoas com uma realidade muito parecida recebendo esse tipo de retorno. Mas vale o cuidado pra gente não reproduzir esse ciclo. Você já parou pra pensar quais são as pessoas que você sente vontade de contar sobre os seus sonhos? Quais são as pessoas que você fica empolgado para compartilhar uma conquista? Ou quando a conquista só tá no plano das ideias ainda? Aquela pessoa que você fala com entusiasmo. Nossa, cara, eu tava pensando nisso. Ou você fala sem medo nenhum de julgamento. O meu sonho é esse daqui. E não tem medo, porque tem segurança, porque tem apoio, porque tem uma pessoa do outro lado que não vai falar que você tá sonhando alto demais. Pode até rir junto com você, pode até te dar ideias diferentes, ou sei lá, mas não é moroso, não é ruim. Acho que a gente pode tentar aprender a ser essa pessoa também. Eu acho que é um jeito bom de olhar. Acho que é uma postura legal, enquanto ser humano, de incentivar o outro, o sonho do outro. Não banalizar, não diminuir. Por mais que aquele sonho não seja compreensível para você. Porque às vezes não vai ser mesmo. Assim como os nossos sonhos, muitas vezes são, nossa, muito difíceis de outras pessoas conseguirem compreender. Mas a não compreensão do outro não pode invalidar o nosso sonho. A não validação do outro não pode invalidar o nosso sonho. Na pesquisa que eu estava mencionando agora há pouco com vocês, me fez pensar um dado muito importante sobre o nosso papel agora, sobre o que a gente consegue fazer agora. A maioria das mulheres sentia que precisava dessa autorização externa para validar os próprios desejos. Mas o que acontece se a gente parar de esperar esse sinal verde
e começar, por conta própria, a acreditar no que a gente projeta? O que acontece se a gente constrói uma rede potente de pessoas que estão sonhando e estão apoiando os próprios sonhos? Pessoas que são corajosas o suficiente para serem muito ousadas nos sonhos. O que acontece quando a gente se autoriza a sonhar? Com certeza algo muda na nossa arquitetura mental. Na psicologia, a gente sabe que ter um horizonte claro muda a forma como a gente percebe o esforço presente. Muda a forma que a gente vai percorrer essa direção. Tem um clichêzão, mas acho que cabe colocar aqui que enquanto você aproveita o percurso, as coisas se tornam um pouco mais leves. Você aproveita o percurso porque você sabe onde ele está te levando. Tem aquele horizonte bonito que você quer olhar. Tipo uma trilha muito difícil que você vai fazer, que tem um barranco, que tem um monte de mato, que tem um monte de coisa ali que vai tornar difícil, tem uma ladeira, tem uma descida, mas você tá mirando em olhar aquela vista também. Mas enquanto você tá no meio desse desafio, enquanto você tá no meio dessa trilha, você consegue ver alguma beleza. É como se isso fosse justificado pelo que você vai ter como horizonte, mas o momento também está fazendo sentido para você. Ter esse horizonte claro muda a forma como a gente percebe as coisas no presente. E esse presente também se torna algo gostoso de viver. A pesquisa mostrou que quando uma mulher realiza um sonho, por menor que ele pareça para o mundo, ele gera um efeito cascata. Olha que importante isso. Uma mulher realizando um sonho impacta outras mulheres. Ela sinaliza para as outras ao redor que o realismo, filtrar a realidade, ponderar, não precisa ser uma sentença de prisão, não precisa ser um estreitamento, não precisa fechar todas as suas possibilidades. Por mais que você tenha crescido ou estado num lugar que os seus sonhos não tinham espaço, que eles foram podados, tenta olhar agora a sutileza disso tudo, de como tudo isso influencia no agora, no não sonhar. Talvez tudo isso possa ter fortalecido a ideia de que você nem sabia desejar algo bom para você, que o plano dos outros potencialmente eram melhores, que tinha talvez uma vontade de te proteger de alguma coisa, te afastando do seu sonho, te protegendo do mundo, te protegendo do sofrimento. Mas, como eu falei, será que você já não está sofrendo por não poder sonhar? Estava lendo um texto da Lelê Moreira, que ela fala um pouco sobre isso. E ela comenta, sobre estar assistindo um filme. E nesse filme, um personagem fala sobre sonhar um sonho melhor. Por exemplo, e se esse sonho que você está sonhando não der certo? E o personagem fala, só sonhar um sonho melhor. E tem uma simplicidade avassaladora nisso. Pô, então se eu sonhar uma coisa que de repente não der certo, que possa me magoar, eu sonho de novo, eu sonho melhor, eu sonho outra vez, eu faço outra tentativa, eu levanto, eu insisto, eu continuo perseguindo um horizonte. Se você não quer nada, se você não sonha, você não perde nada, entre aspas, você potencialmente não fracassa. Mas que lugar é esse que você vai se manter? É muito necessário voltar a desejar, se permitir desejar, se permitir sonhar, se permitir fracassar no sonho, querer um sonho melhor, querer que um sonho vire realidade. Então, o meu convite aqui para vocês é um exercício talvez de reencantamento, de esperança, de sonhar, de poder enxergar um espaço
de reformular toda essa narrativa que foi construída, de revisitar sonhos, de entender talvez alguns padrões, algumas coisas que têm algum poder até hoje sobre sua vida. Mas será que merece ter o poder sobre os seus pensamentos? Sobre esse lugar que é, tão íntimo? Sobre os seus sonhos? Será que tudo isso deve continuar tendo esse poder de brecar planejamentos, de brecar construção de outros horizontes? Se você pudesse resgatar aquele pensamento mais divergente da sua adolescência, aquele mais sem filtro, do isso é impossível, ou vou me achar iludida. Pensa com você. O que você veria? Onde você estaria? O quanto você consegue visualizar, sonhar um sonho seu? O quanto você consegue parar por alguns instantes e dar importância para isso? Se você faz isso, o que você vê? Como você se vê fazendo esse exercício? Aqui eu deixo um pedido, talvez. Mais do que um convite, um pedido mesmo. Vamos tentar sonhar juntas de novo? Incentivar uma o sonho da outra? Parece um caminho bom. Falar sobre sonho tem um espaço muito bonitinho e importante dentro do meu coração. Faz parte da minha história de vida também. Em momentos diferentes, em processos terapêuticos diferentes, eu vivi isso enquanto paciente, essa reflexão sobre o sonho, sobre o sonhar. Inclusive, esse podcast é um sonho, tá? Se você não sabe, é um sonho meu, é um sonho que aconteceu por muito tempo na minha cabeça. Essa ideia de criar uma conexão, de criar uma rede, de criar uma forma de estar com pessoas que querem refletir. Isso é um sonho, estou vivendo aqui um sonho junto com vocês. Então, agradeço demais por você que está me ouvindo, por você que está pensando junto comigo, que talvez tenha dado uma animada aí de sonhar, incentivar o sonho de outras pessoas, de outras mulheres, principalmente. Recomendo fortemente que, se for algo possível para você, que você faça terapia, porque tem alguns processos que são gigantescos que podem acontecer no processo terapêutico. Isso do sonho é um deles. Se você viu sentido nisso, nesse papo de hoje, peço gentilmente que você avalie o podcast, que você se inscreva no canal a partir da plataforma que você está ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify, que você deixe um comentário de como bateu para você. E se você se sentir à vontade, eu queria muito saber qual é o seu sonho. Se você quiser comentar, vou adorar ler. E no próximo episódio, a gente continua investigando com calma. Esse foi o Qual a Função. Até a próxima!